Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre um assunto importante, necessário a cada dia na vida de cada crente, de cada cristão. Deus tem falado conosco de diversas maneiras. O escritor de Hebreus um dia diz: Deus falou conosco, tem falado conosco através dos profetas e de diversas maneiras. Mas a nós, nesses últimos dias, tem nos falado pelo Filho. E hoje Ele fala conosco através da palavra, através do Espírito Santo. Amém? A nossa palavra hoje é vida corajosa. Você tem coragem? Você é corajoso ou é medroso? Me conta. Esse ano, desde o primeiro dia do ano, ele tem trazido para nós tantos desafios diários. Eu não sei vocês, mas eu sofro tantos desafios, enfrento tantos desafios, tanta coisa. E às vezes os desafios não são apenas diários, mas nós temos também desafios mensais, ou não? Eu tenho cada desafio mensal que só Jesus para ter misericórdia, viu? Eu só me lembro, quando chega o dia de pagar aluguel, eu estou com o cabelo desse tamanho branco. Aí a minha mulher vem com a unção. Minha mulher tem uma unção poderosa chamada Natucor. Vocês não conhecem? É uma unção especial, uma unção xarabacaia. Aí pronto, ela unge, eu volto a ser jovem novamente. Aleluia! Pronto, estou preparado para mais um mês de enfrentar mais um mês de desafio e de problemas. E nós temos alguns desafios que a gente pode chamar de duradouros, desafios que são eternos. Um desses desafios, eu tenho ele muito latente dentro de mim, e eu chamo de autocontrole. O desafio do autocontrole para mim é um desafio gigantesco. Não é pequeno, é gigantesco. Para mim, ter autocontrole é um desafio gigantesco. E uma vez ou outra, eu resvalo no que escapou. Perdi a compostura. Eu sei que vocês não fazem isso, eu tenho certeza. Mas eu faço, não tem jeito. Eu tento não fazer, mas não dá. Tem dia que é difícil. Então, a pergunta é: como é que você tem lidado com os teus desafios? Como é que você tem lidado com os teus medos? Como é que você tem lidado com as tuas inseguranças? Como é que você tem lidado? Quem sabe você não está com medo de enfrentar essas questões, o desafio, a insegurança, o medo. A verdade é que é impossível ter vitórias extraordinárias se nós não tivermos coragem de enfrentar batalhas difíceis. E a vida, querendo ou não, é uma batalha. Fala para esse irmão bonito que está do teu lado: a vida é uma batalha. Querendo você ou não, a vida é uma batalha. E, olha, um homem que
vocês talvez nem se lembrem dele, mas ele foi primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, foi o grande articulador para derrubar a força do Terceiro Reich. Ele se chamava Winston Churchill. E ele diz o seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Eu tenho excelentes qualidades, se não tiver coragem é um frouxo. É isso que ele está dizendo, e é uma grande verdade. Mark Twain, aquele escritor americano, comediante, ele escreveu o seguinte: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo. Todos nós temos medo. Eu não sei qual é o teu medo. Eu vou contar o meu. Eu tenho um medo. Um medo de um negócio chamado dentista. Vocês têm? Não? Eu tenho. Gente, pensa em alguém que morre na cadeira do dentista. Esse alguém sou eu. O meu dentista, ele é neto de italiano e a gente conversa muito porque ele é meu psicólogo também, sabe? Quando eu sento na cadeira, ele fica 1 hora conversando comigo. Conversando efemérides, bobagens. Ele conversa. Quando ele viu que eu me acalmei, porque quando eu sento na cadeira eu já estou assim, ó, tenso, sabe? Aí ele me diz assim: então, senhor Alexandre, eu posso começar? Pode, doutor, pode. Então tá, olha, eu vou passar xilocaína na sua gengiva, depois eu vou colocar a anestesia, mas o senhor não vai sentir nada, porque a xilocaína vai amortecer, o senhor fica tranquilo. Tá bom. Aí ele começa, dá anestesia, faz outro, vamos testar para ver se tá bom. Ele bate para ver se não tá doendo. Não tá doendo, não, tá tranquilo. Então tá bom, então se acalma que eu vou começar o tratamento. Aí ele pega aquele bendito motorzinho, gente, aquele negócio me dá uma agonia. Eu sou frio com aquilo. Ele fala: olha, eu vou perfurar um pouquinho, não se preocupe, que tá tranquilo, e eu vou perfurar assim e tal. Aí daqui a pouco ele fala: agora eu vou ter que usar lima para poder fazer o canal, tratar o canal, vou obturar o canal, vou pôr a gutapercha, isso, aquilo. Ele vai falando as coisas para me acalmar. E eu fico 3 horas sentado lá na cadeira do dentista. Quando eu saio, eu saio em frangalhos. Sabe, parece que eu rodei uma semana numa maratona. Eu saí em frangalhos de tanta tensão e medo. Mas o que é que Mark Twain disse? Que coragem é a resistência ao medo. Ou seja, é o domínio do medo e não a ausência do medo. Eu tenho que dominar o meu medo, querendo ou não, senão eu não trato o meu dente. Eu tive um tempo, quando eu era menino, medo de injeção. Depois que eu fiquei velho, perdi o medo, né? Fiquei sem vergonha. Perdi o medo da injeção, não tenho mais medo de injeção. Injeção é tranquilo. Eu devo fazer exame de sangue a cada 4 meses. Eu faço um exame de sangue por uma coisa ou outra, porque eu tenho vários médicos que eu tenho aqui. Porque quando você chegar na minha idade, você vai ter essas coisas, né? Então eu tenho reumatologista, urologista, gastro, como é que chama o outro lá? O do coração aí? Cardio, tenho cardio. E por fim, eu tenho uma geriatra também, né? Que é aquela pediatra que cuida dos meninos depois dos 60 anos. Não que eu seja velho, mas eu tenho uma pediatra que cuida de mim, né? Que puseram o nome de geriatra. E lá vou eu. E ó, segredo para contar para vocês: exceto a geriatra, todos os outros eu tenho convênio no SUS. Todos os outros eu tenho convênio no SUS. A geriatra eu tenho que pagar. Mas, amém. O que acontece? Tudo isso é para que a gente mantenha a saúde mais ou menos em dia, né? Porém, eu vou tirar sangue, vou fazer exame sem problema nenhum, tranquilo. Mas quando eu sento na cadeira daquele homem, eu digo: doutor Josmar, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque é difícil. Qual é o teu medo? Você tem medo do quê? Aprenda, coragem não significa que você não tenha medo. Coragem significa apenas uma coisa: você enfrentou o medo. Ele continua lá, latente, mas você enfrentou. Eu vou passar por essa fase. Muitas vezes nós vamos ser desafiados e ceder ao convite do medo. Eu não faço isso porque eu tenho medo. Tem gente que não dirige porque tem medo. Tem gente que tem medo e não sai de casa. Você já viu gente que não sai de casa porque tem medo? É um trauma, mas não sai. Mas nós não podemos ter uma vida corajosa se não conseguirmos enfrentar o medo, se não conseguirmos superar o medo.
E é preciso. Medo é igual aos problemas. Ele precisa ser enfrentado e precisa ser vencido. Amém? Nós precisamos aprender uma coisa: reconhecer os riscos é uma questão de prudência e de sabedoria. Claro, se eu pegar o meu carro, velho não dirige correndo, velho dirige devagar, todo velho. Eu tenho 70 anos, então eu não dirijo correndo, eu dirijo devagarzinho, com calma, tranquilo, eu vou muito bem, não é? O meu carro não corre, é um carro 1000, eu não tenho carro mais do que 1000, porque se eu tiver um carro 2.0, misericórdia. Aí eu vou ter que pôr um par de asas nele, mas não que eu corra, é que o carro anda, eu não sei porque o meu anda, meu carro anda. Outro dia, eu tinha um Classic, e o Classic voava. E alguém, por que esse Classic anda tanto? Eu falei, porque você não sabe como é que eu amaciei o motor dele. Amaciei o motor do Classic lá, ó, nos 5.000 giros. Não tinha acordo. Onde eu ia, o bichinho ia embora, voava. Entendeu? Mas não é que eu corra, é que o carro que corre. Eu não corro, quem corre é o carro. Muito bem. Mas uma questão de prudência e sabedoria. A gente é metódico, comedido, pensa e repensa antes de fazer uma dívida, antes de fazer alguma coisa, porque é uma questão de prudência e sabedoria. Porque há riscos que eu não posso correr. Mas viver na dimensão do medo é uma questão espiritual. Eu não compro o carro porque eu tenho medo de não poder pagar a prestação. Eu não compro um carro porque eu tenho medo de não poder fazer a manutenção. Eu não caso porque eu tenho medo do casamento, eu não consigo sustentar a família. Eu não fico noivo porque depois eu vou ter que casar. Eu não namoro, senão eu vou ter que depois ficar noivo. Esse tipo de medo é uma questão espiritual. Por quê? 2 Timóteo 1,7, Paulo ensina assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aprenda isso. Deus não nos deu espírito de covardia. Você não foi chamado para ser covarde. Ele diz que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele se refere ao fato de que Deus não te deu uma vida que é para ser fundamentada no medo ou na covardia. Ele não te deu uma vida para você ficar esquecido, escondido, aprisionado. Eu estou assistindo uma série na Netflix que é bem gostosa, antiga. Monk. Viram? Não assistiram? Monk? Não? Passava na televisão antigamente, mas faz muito tempo. É uma delícia. É dos anos 90. E o Monk, ele tem uma porção de manias lá. Mas o irmão dele tem uma pior de todas. Ele não sai de casa faz 40 anos. Ele mora dentro de uma casa e não sai da casa para nada. Tudo ele pede por telefone, recebe, ele trabalha para uma empresa em home office e não sai de casa para nada. Tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que se assusta com isso e tem medo. Mas aprenda uma coisa: Deus não te deu uma vida para ser fundamentada no medo ou na covardia. Nós precisamos entender isso. A expressão espírito de covardia que Paulo está usando aí vem do grego deilos, que se relaciona com uma outra palavra grega também, que é deina, e significa alguma coisa cujo nome eu não quero lembrar. Vou dar um exemplo. A minha mãe tinha um negócio que ela não falava de jeito nenhum. Quando alguém aparecia diagnosticado por uma doença, ela dizia assim: fulana está com aquela doença ruim. Que doença, mãe? Aquela doença ruim. Que doença ruim? Aquela, você sabe, eu não vou falar o nome, que se falar, chama. A pessoa tinha câncer, mas a minha mãe não falava. Sabe, ela não falava isso. Por quê? Porque ela dizia que se falasse era perigoso chamar. Vocês conheceram alguém fazendo isso, não? A minha mãe era assim, eu ouvia alguém falar e a minha mãe era assim. A minha mãe não chamava. Por quê? É o que o termo aqui está dizendo. Alguém cujo nome não consigo falar, que alguma coisa que eu não posso falar. Isso me causa medo. Se eu não posso nem externar, nem verbalizar aquilo, que é porque causa tanto medo. Entendeu? Mas aprenda uma coisa: Deus não te projetou para o medo, mas para viver uma vida corajosa. Quem vive na dimensão do medo é esquecido, mas a fé eterniza a nossa vida. Vocês conhecem aquela estátua daquele soldado em cima de um cavalo com uma espada na mão,
aqui, está assim, esse soldado foi covarde e desertou na guerra, mas fizeram uma estátua para ele. Já viram? Não viram? Não tem estátua para covarde. Só se faz estátua para corajosos, para valentes. Ninguém faz estátua para covarde. Alguém lembra de covarde? Não lembra. Você só se lembra de corajosos. Ninguém lembra de covardes. Sabe por que esse bairro aqui se chama Tiradentes? Por causa de um homem. E aquele homem morreu porque ele era contra uma coisa. Você sabe o que Tiradentes era contra? Não sabem? Ele era contra o quinto dos infernos. Misericórdia, é um palavrão, pastor? Não é. O quinto era a cobrança do imposto que o governo português dava para o pessoal aqui no Brasil. O fazendeiro, o cara que extraía ouro. Um quinto significava 20% do valor. E como era muito alto, eles diziam o quinto dos infernos. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Não é que tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto inferno, não. Ele está se referindo ao imposto que era cobrado. Oh, cultura besta, né? Não, falar a verdade, cultura inútil, né? Mas é a realidade, essa é a história que a gente deve lembrar disso, tá? Você lembra daquela outra expressão assim, o bucho cheio? Fulano está com o bucho cheio. O que era? Quando eles recolhiam o ouro, cada escravo pegava o seu ouro e eles levavam para um lugar, era um buraco que tinha 2 escravos armados e ali era guardado o ouro. E aquele lugar se chamava bucho. Parecia uma barriga, é um bucho. Então eles diziam assim, o fulano está com o bucho cheio. E vocês conhecem uma outra expressão? O João lavou a égua. Lembram dessa, não? Porque a égua era o animal que transportava o ouro. E como ele transportava o ouro, alguma fagulha de ouro ficava em cima do animal. Eles jogavam o saco em cima do lombo da égua e ficavam as fagulhas de ouro em cima do lombo da égua. No final da semana tinha alguma coisa lá e eles iam lá e lavavam com muito cuidado, punha um pano embaixo e recolhiam 2, 3 gramas de ouro. E aí alguém dizia assim, o fulano lavou a égua. Você já falou isso alguma vez, não falou? É por isso. Ó coisa besta, né? O que isso tem a ver com a mensagem? Não sei, é só para você se divertir aí. Amém? Aprenda isso, tá? A maior parte do medo das pessoas se encontra em 4 categorias. E eu vou citar para você. A primeira categoria é medo da perda. Alguém tem? Medo de perder alguma coisa? Nós não conseguimos lidar bem, não conseguimos lidar mesmo com o medo da perda, seja ela qual for. A perda de um cônjuge, a perda de uma namorada, a perda de um amigo, a perda de um filho, de bens, a perda do emprego, a perda de dinheiro. Você já perdeu dinheiro? Jesus chegou a fazer uma parábola. A mulher perdeu uma moeda. O que ela fez? Varreu a casa inteira, arrumou, alumiou, fez tudo para achar a bendita moeda. A hora que ela achou a moeda, ela fez uma festa. Gastou a moeda na festa. Mas ela fez uma festa para lembrar que achou o dinheiro que tinha perdido. Mas ela fez uma festa, gastou todo o dinheiro que ela tinha lá na festa. Ela achou o dinheiro para gastar, mas ela fez uma festa. Agora foi bem aplicado o dinheiro, mas perdido não servia. Ninguém consegue lidar bem com a perda. Nenhum de nós. Nós não sabemos lidar com perdas. E às vezes as perdas deixam em nós marcas profundas. Muita gente fica magoada, machucada por causa de perdas. Perdemos e por perder ficamos desse jeito. Como é que isso funciona para você? Quando você perde alguma coisa, como é que você fica? O que é que você já teve medo de perder? Ou o que é que você tem medo de perder? Agora, o que é que você tem mais medo de perder agora? Talvez alguém diga, eu tenho medo de perder a saúde. Outro, eu tenho medo de perder a vida. Alguém, eu tenho medo de perder o dinheiro, eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo de perder, não sei, cada um pensa de um jeito, não é? Essa é a primeira coisa. Nós não lidamos bem com o medo da perda. A segunda categoria de medo é o medo do fracasso. O que é isso? Ele está relacionado com a ideia de que alguém, ou eu, ou você, não conseguirá suprir as expectativas que foram depositadas em nós.
Alguém te dá um cargo e você fica com medo de não suprir essas expectativas, de não fazer o que deve fazer, ou não atender como que deve atender, ou de não ter o necessário para que os seus objetivos se realizem. E aí você fica com medo de fracassar. Eu não sei se você já teve isso, mas é muito comum acontecer com a gente. Tem gente que tem medo de perder o casamento. Aí o sujeito faz tudo para agradar a mulher. Tudo que ela precisa ele faz, atende, corre para lá, corre para cá. No 30 semanas nós chamamos isso de codependência. Gera em nós isso, uma codependência. Eu vivo em favor ou para aquela pessoa. Eu vivo para que aquela pessoa seja feliz. Aliás, é o que acontece nos casamentos. Eu sempre pergunto para o noivo: você vai casar por quê? Ah, pastor, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Então não casa. Por quê? Porque o outro não vai te fazer feliz. Você deve casar se for feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo. Agora, se você precisa de alguém para te fazer feliz, a coisa fica difícil. Por quê? Porque você está lidando com um ser humano. E as pessoas, na maioria das vezes, têm os seus interesses, as suas preocupações, as suas dores. E mulher tem um outro negócio, uma coisa chamada TPM, que é o tal do medo mensal. Graças a Deus Jesus me libertou, viu? A minha passou da menopausa, não tem mais essas preocupações. Mas tem, é o medo mensal. Eu tinha esse medo todo mês. Jesus chegou. Não é assim com vocês? Não é assim? Os maridos que o digam, é ou não é? Acontece. Por quê? Porque é uma fase biológica e natural da mulher. Ela vai ficar mais irritada, mais nervosa, mais chata, não é? Mais chata, você entendeu, né? Fica quieta, não dá spoiler. Eu falei assim para passar, mas ela já entendeu, matou na hora, né? Mais chata. Por quê? Porque a situação biológica dela obriga isso. Não tem jeito, assim é a vida. É desse jeito que a vida é. Amém? Mas nós precisamos entender que eu não vou fazer a outra pessoa feliz e eu não posso viver em torno da outra pessoa. Eu posso viver com ela, para ela, com ela, andando, vivendo, tendo um relacionamento maravilhoso, mas eu tenho que ser feliz sozinho. Não tem jeito. Você tem que ser feliz sozinho. Se você precisa de alguém para ser feliz, você precisa curar primeiro você. E entender, eu tenho que ser feliz. Porque o outro é complemento. O outro é complemento. E nenhum complemento vai te fazer feliz. Nenhum complemento vai gerar em você o que você precisa. Ele vai te trazer, amanhã pode trazer até desilusão. Eu costumo dizer que casamento começa com uma palavra linda e maravilhosa, mas é no singular, né? Meu bem, meu bem, meu bem. E termina com a mesma palavra, só que no plural. Meus bens. Vocês já ouviram? Meus bens. Todo casamento termina assim. Ele começa com meu bem e termina com meus bens. Não tem jeito. Por quê? Porque um não completa e um não faz o outro feliz. Não, a felicidade você tem que ter. Eu estou feliz, estou realizado, estou vivo. Tenho salvação, tenho segurança de vida eterna. O que mais eu quero? Ah, mas eu preciso de dinheiro. Deus está no controle da minha vida. Eu preciso comer. Deus está no controle da minha vida. E Ele diz que Ele vai cuidar de mim. Eu vou comer, vou beber. Porque Ele disse assim: olha as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não ceifam. No entanto, todo dia elas comem. Olhem os íris do campo. Nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu desse jeito. Tão bonito. E vocês não são mais importantes que as aves do céu ou que os íris do campo? Então aprenda, Deus está no controle da tua vida. Você vai comer e vai beber. O grande problema é que além de comer e beber, a gente quer uma nave. A gente quer fazer um passeio um cruzeiro de navio. A gente quer fazer uma viagem lá para os lençóis maranhenses. Aí isso aí Deus não dá. Aí você vai ter que trabalhar. Vai ter que ralar, mano. Entendeu? Uma notícia triste pode dar. Você vai ter que ralar. Você quer isso, é outra história. Mas Deus vai cuidar de você nessas coisas necessárias. Aprenda isso. Quem sabe você não quer fazer um negócio, começar um negócio, iniciar um negócio, mas tem medo.
Tem medo do quê? De fracassar. Ah, eu vou abrir esse negócio e vou quebrar. Não vai dar certo. Talvez seja até mesmo o desejo de se comprometer num relacionamento. Eu estou ficando, mas eu quero namorar firme, noivar e casar. Mas essa coisa que nós chamamos de compromisso gera medo. Medo do que? De fracassar. Mas se não der certo o casamento, o que que vai fazer? Se não der certo, para onde eu vou? Se não der certo, o que que eu faço? Não sei. Às vezes temos medo de fracassar novamente, porque fracassamos uma vez e temos medo de fracassar outra. Eu não sei, mas me conta, qual é a área de tudo isso que eu falei da sua vida que você tem medo de fracassar? Pensa aí. Começa a expulsar esse medo da tua mente. A terceira categoria é o medo da rejeição. Eu sei que aqui ninguém tem isso. Amém? Vocês estão me entendendo ou não? Moço, o som aí tá ruim, o pessoal não tá me ouvindo, me ajuda aí. Alguém? Eu sei, vocês não têm isso, né? Medo de fracassar, ou medo de rejeição. Eu tenho certeza que vocês não têm. Ao contrário, né? Eu acho que esse é o maior medo do ser humano. Medo. Você, olha, presta atenção. Adolescente, ele vai para a escola. Chega lá na escola, ele encontra um grupo de amigos que são meio hippies, assim, meio diferentes, vai. Daqui a pouco ele começa a fazer a roupa igual. Por quê? Porque ele quer se enturmar. Ele quer se enturmar. Entendeu? Ele vem para a igreja. Os jovens na igreja se vestem de uma outra forma, tem um outro comportamento. A primeira vez que ele vem, ele fica assim. Na segunda, ele já começa a se enquadrar àquele tipo dos jovens, porque ele quer o quê? Se enturmar, não quer se sentir rejeitado. Tem gente que vem à igreja uma vez e não volta. E aí você faz contato, por que você não voltou? Ah, porque eu entrei na igreja mudo, saí calado, mas ninguém falou oi para mim. E ele se sentiu rejeitado. Tá entendendo? Então quando você vê um irmão saindo da igreja, dá um abraço nele. Ô irmão, volta amanhã, volta domingo, que bom te ver. É uma alegria ter você aqui. Porque as pessoas vêm aqui em busca de alguma coisa. E uma delas chama-se conexão. As pessoas precisam se conectar a alguma coisa, sabe? Eles não vêm aqui apenas para buscar a Deus, para orar, para falar glória a Deus, aleluia. Nada disso, eles vêm aqui porque precisam se conectar com alguém para chorar, alguém para ouvi-lo, sabe? Porque eu não sei você, mas eu tenho tanta coisa para falar. E tem coisas que eu não posso falar para minha mulher, porque é mal dela. Não é mais ou menos assim? Como a minha mulher tem coisas que ela não pode falar para mim, porque é mal de mim. Como é que ela vai falar? Vai reclamar de mim para mim? Não pode. Como é que eu vou reclamar dela para ela? Não dá. Eu tenho que ter alguém para chegar lá e derramar a minha basura. É ou não é? É ou não é, Juan? Tenho ou não tenho que ter uma pessoa onde echar minha basura? Não? É. Ou seja, eu tenho que ter alguém para jogar o meu lixo. Oh, recebe aí, recebe aí. Por quê? Porque você recebendo aí, está me aliviando aqui. Você já não teve uma conversa com alguém assim e desabafou? E quando você saiu de lá, saiu, que bom conversar com aquela pessoa, né? Pessoa tão boa para me ouvir. O cara só te ouviu, mas você conseguiu desabafar. Acontece. Então, tudo isso são medos que nós sofremos, medos que nós temos, rejeição, abandono, sabe? Tem homem que não convida uma mulher para sair porque eles assim, como é que eu vou sair com uma mulher dessa, rapaz? Eu não tenho nem capacidade, ela não vai nem querer. É medo do que é isso? Rejeição, medo de ser rejeitado, sabe? Por que essa mulher vai sair com um cara como eu? Não vai, eu sou muito feio, sabe? Ou até mesmo, tem outros que têm medo do cônjuge abandoná-lo. E se minha mulher me deixar? E se meu marido me deixar? O que é que vai ser de mim? Não vai ser nada, você vai continuar vivendo, querido. A fila anda. É que você não entendeu o negócio. O que é isso? Medo de rejeição. Amém? Muitos do que sofrem esse medo se tornam pessoas altamente dependentes, pois elas são levadas por uma mentalidade de agradar a todos para não serem rejeitados. A pessoa tem a mania de eu quero agradar todo mundo. Então fica aquele cara pegajoso, que ele quer agradar todo mundo porque ele tem medo de ser rejeitado. Eu não sei se você passa por esse tipo de situação, mas se você passa por esse
tipo de situação e se vê agradando a todos para se sentir aceito, de vez em quando você tem medo de que os outros não gostem do seu jeito de ser. Olha, eu não gosto do meu jeito de ser. Eu quero mudar e quero mudar muito, mas está difícil. E depois de 70 anos para mudar, eu vou dizer, viu? A minha mãe dizia que se pó a gente dobra ou como é que é? Se pó a gente dobra quando é novo. Depois de velho, você não sabe o que é cipó, né? Ô geração, Jesus. Sabe o que é cipó, minha filha? Sabe? Mas cipó a gente dobra quando é novo, né? Depois que ele ficou velho, não tem jeito. Se for dobrar, ele quebra, não é? Então, com 70 anos para mudar, tá difícil, viu? Mas eu vou mudar. Eu creio nisso, amém? Amém? Quarta categoria, medo do desconhecido. Isso ninguém tem, né? A maioria das pessoas tem pavor de não saber o que vem pela frente. Tem gente que acorda e diz: o que vai acontecer amanhã? Não é hoje, não, amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que é que vai ser de mim? E se eu tiver uma doença grave? Se o médico falar que a minha doença não tem cura, o que eu faço? Você já pensou se o médico falar: a minha doença não tem cura, eu faço o quê? Só tem uma coisa a fazer, meu irmão: morrer. Mais nada. Não tem cura a doença, vai fazer o quê? Mas a gente fica preocupado hoje. Você está bom, inteiro, são, não tem nada. Mas e se eu tive, se amanhã eu tiver, o que vai ser de mim? Querido, o ser é uma coisa muito subjetiva, amém? E se isso acontecer com a pessoa que eu amo, como é que eu vou reagir? E se eu perder o meu emprego, para onde eu vou? Eu vou te ensinar para onde você vai. Você vem aqui, que eu vou fazer uma porção de currículo para você e vou dizer: agora vai e distribui. Eu vou incluir você ali no site da Cato, de um monte de lugar, para o teu currículo correr no LinkedIn, aí para o teu currículo correr e você arrumar um emprego. Que é a única coisa que você pode fazer se perder o emprego, mais nada. O que é que você tem medo de saber? Qual é a notícia que te assusta mais? Você tem medo do seu futuro? Me diga. Paulo deixou para nós 3 chaves para destruir a influência do medo sobre a nossa vida. Agora que eu vou começar a mensagem. Até agora eu estava só brincando. É sério. Paulo deixou 3 chaves para destruir a influência do medo sobre a nossa vida. Ele nos ensinou assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira chave, poder. Segunda chave, amor. Terceira chave, equilíbrio. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, para você viver uma vida corajosa, viva na dimensão do poder de Deus. Foi o que ele falou: Deus nos deu um espírito de poder. Amém? Poder, no grego, a palavra grega poder é dunamis. Significa poder, força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral, excelência de alma. É também a mesma palavra usada para a influência dos ricos, dos poderosos, dos afortunados. É o poder que consiste ou se baseia em exército, em forças, em multidões. Porque alguns confiam na sua própria força, alguns confiam na sua própria capacidade. Mas a palavra grega dunamis significa tanto para esse poder aqui como para aquele, como para o poder de Deus. É a mesma palavra. Jesus nos ensina da seguinte maneira: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele termina dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: com todo o teu poder, com todo o teu conhecimento, com toda a tua influência, com toda a tua capacidade, com todo o teu dinheiro, com todo o teu exército, com tudo que você tem de diploma pendurado na parede, sem mim você não pode fazer nada. E é uma grande verdade, amém? Tudo que nós conquistamos sem Jesus é nada. Nós não realizamos nada pela força do nosso braço.
por mais fortes, por mais bombado, por mais treinado que você seja, você não consegue fazer nada com a força do seu braço. Jeremias 17:5, o profeta profetiza assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso é na versão NVI. Na versão Almeida, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu li na versão Almeida, revista e atualizada. Esse texto, essa profecia de Jeremias, não é sobre confiar nas pessoas, que a gente de vez em quando interpreta assim, né? A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, eu não confio em ninguém. Não, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre confiar ou depositar a sua confiança na força humana. Ou seja, ele diz, maldito é o homem que deixa de crer e depender de Deus e passa a acreditar que pode sobreviver sem Ele, ou que pode viver sem Ele. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho formação, eu tenho um bom emprego, eu sou funcionário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não dependo de Deus para nada. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, amém? Então Jesus nos adverte sobre esse tipo de conquista, de crescimento que não é baseado na verdade da palavra. Ele disse assim, olha, Marcos 8,15, advertiu Jesus, estejam atentos e cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Alguém lembra o que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era a religiosidade. Eles eram religiosos, eles eram os melhores, ou eram o suprassumo da religião. Andavam vestidos com roupas bonitas, bordadas de ouro, cheia de franja. Eram pessoas importantíssimas dentro da religião. Esse era o fermento dos fariseus. Jesus está dizendo para os discípulos, não sejam religiosos como eles, porque não é isso que Deus espera de você. E quantas vezes nós encontramos fariseus dentro da igreja, né? A igreja é o lugar que mais tem fariseu, misericórdia. Essa aqui não tem, graças a Deus, amém? Ó, tem um aqui. Muito bem. Por que isso? Porque é uma verdade. Mas e o fermento de Herodes? O que era o fermento de Herodes? Preste atenção. O fermento de Herodes era a força do braço. Herodes não era um homem, era um título. Herodes não significava João, Antônio, José. Não, era um título. Como César. César também não era um nome, era um título. Todo imperador romano era César. No alemão, a mesma palavra, Kaiser, que significa rei. Não é cerveja não, viu? É o título, é rei, tá? Então, Herodes era um título para uma pessoa que tinha um determinado governo, ou uma parte. Então nós tivemos na Bíblia vários Herodes. Herodes o tetrarca, porque ele dirigia quatro cidades. Herodes o grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, aquele que disse para Paulo assim, olha, por pouco você não me convence a ser um cristão. Herodes Agripa. E tinha uma mulher chamada Herodias, que era também uma mulher que governava. O governo romano dava a esses homens o título de Herodes. Então, o fermento de Herodes era a força do braço. Todos os dois, tanto o fermento dos fariseus como o fermento do Herodes, é um veneno para o coração do homem. Quando o homem se enche de religiosidade e misericórdia, ninguém aguenta. E quando o homem tem a força do braço, ninguém aguenta. Tudo o que realizamos e que produz crescimento baseado nesses dois tipos de influência, destrói a nossa vida. Em outro momento, Jesus faz um paralelo interessante entre esses dois fermentos e ele fala assim, ele respondeu, porque a fé de vocês, que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O que isso quer dizer? Preste atenção. A história, alguns estudiosos dizem e afirmam que havia uma história por trás desse texto.
A história seria de que Herodes o Grande havia construído um palácio, e em frente ao palácio dele tinha um morro. E um belo dia ele ficou chateado com aquele morro, e ele pegou os escravos, empregados, o pessoal dele, e botou o pessoal para trabalhar e devastar o monte. E tiraram o monte da frente, e o palácio de Herodes ficou com uma planície bonita, e ele teve uma vista maravilhosa. Aí surgiu um provérbio, e as pessoas diziam: Herodes move montanhas. E Jesus, falando do fermento de Herodes, ele então disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai dizer para esse monte, como Herodes tirou o monte, ele também vai tirar. Se você tiver fé. Mas de que jeito que isso vai acontecer? Aquilo que o esforço humano é capaz de fazer, um pouco de fé pode realizar com muito mais poder. Um pouco de fé pode acontecer com muito mais poder. E Jesus diz, respondendo ao pai daquele menino da seguinte maneira: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Você pode? Você crê? Se você crê, é possível. Esse monte de medo vai sair, esse monte de preocupação vai sair, esse monte de insegurança vai sair. Você crê? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, para você viver uma vida corajosa, viva como filho amado de Deus. Um dos grandes problemas que enfrenta a nossa geração e a geração atual enfrenta muito mais, nós chamamos de Jesus deu branco. Meu Jesus. Não estou falando da geração, não. Orfandade, muito obrigado. Orfandade. Esse é o grande problema geracional. O que é orfandade? Falta de pai. Nós temos uma geração hoje terrível, né? Os meninos hoje aprenderam a fazer filho e entender que se ele der 300 conto de pensão, está liberado de ser pai. Já ouviram essa história, não? Outro dia eu vi dois caras conversando, e a mina ficou grávida aí, tá ligado? O outro falou: ih, mano, não esquenta não, 300 pau lá, o juiz libera, fica tranquilo. É terrível, não é? Tá ligado? É terrível. A gente não sabe o que acontece, a orfandade. Então, o que é isso? Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder e de amor. Amém? O que eu quero dizer? Muito bem. O amor, esse amor, a palavra amor aí, vem do grego ágape, que significa amor verdadeiro, amor fraterno, amor de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, banquetes de amor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, decidimos obedecer a sua vontade, nos rendendo integralmente à vontade de Deus, nós somos capazes de entender a declaração que Deus faz para Jesus no momento do batismo. No momento do batismo, Deus diz o seguinte: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Na versão Almeida diz: em quem me comprazo. Então, nós agradamos a Deus e vivemos no padrão do céu quando vivemos como filho amado. E você precisa aprender que você é filho amado de Deus. Deus te ama. E ama como? Ele te ama tanto que João sintetiza isso num texto maravilhoso. João 3,16, que todo crente conhece, amém? Conhece mesmo? Então vamos lá, vai, João 3,16, vamos lá. Eu estou vendo que as irmãs aqui sabem muito bem, mas tem um pessoalzinho aqui gaguejando, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia! Deus te amou, irmão, entregou Jesus por você. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você. Você não é órfão. Você não está sozinho nesse mundo. Deus está cuidando de você. A Bíblia me ensina que Ele colocou um anjo do teu lado para te guardar.
Então aprenda isso. Deus cuida de você. Ele não te abandonou, não te deixa. E Jesus deixou isso muito claro: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então se alguém te bater na rua, fala para ele: toma cuidado que eu vou chamar meu pai, viu? Tenha medo não, você tem pai. Amém? Você tem pai. Diga para ele: vou chamar meu pai. Você vai conversar com ele. Você sabe quem é meu pai? Se você não sabe, você vai saber agora. Quem é ele? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é qualquer um, meu pai, não. Meu pai é o cara. Diga para ele: não tenha medo. Amém? Por isso, Paulo diz o seguinte: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mas para isso eu preciso sentir o amor de Deus em mim. Eu preciso entender que Deus me ama verdadeiramente. Eu preciso compreender que eu sou o amado de Deus. E esse amor eu só posso traduzir em João 3,16. Eu não tenho onde traduzir esse amor melhor. Sabe, eu não conheço. Alguém perguntou qual é o melhor versículo da Bíblia. O melhor versículo que você acha, pastor? Eu falei: João 3,16. Eu não conheço outro. Se você conhece outro, me mostra, porque eu não conheço. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E novamente Jesus nos ensina uma verdade poderosa. Ele disse assim: Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então aprenda uma coisa: o amor nos faz acessar aquilo que o Pai está realizando. O amor nos faz chegar próximo do Pai e entender o coração do Pai. E olha, uma das últimas profecias do Antigo Testamento, lá em Malaquias, ele disse: eu converterei o coração do Pai nos filhos. Lembram disso? Já leram essa profecia? Eu acho que é a última profecia do Antigo Testamento. E é o que nós precisamos entender: converter o nosso coração ao Pai. Converter o nosso coração ao Pai, nos ligar a Ele, ter intimidade, ter conhecimento do Pai, saber quem é o Pai que você tem, entender o que Ele faz por você, onde Ele está. Porque tem gente que pensa que Deus é um velho rabugento com uma cinta na mão. Eu cansei: ó, cuidado com a vara de Jeová. Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi 1 milhão de vezes. Ô, idiotice! Não vi coisa pior que isso. Porque a Bíblia diz para mim que Deus é amor. Mas aí vem um fariseu e diz: mas é também justiça. Vocês já ouviram isso também, não? Misericórdia. Mas Deus é amor. Ele te ama. E Ele diz que isso cobre uma multidão de pecados. Sabe? Quando nós falamos da justiça, que Deus é justiça, é verdade, é sim. Deus é justiça. Mas não é essa justiça mesquinha que eles estão colocando aí, não. Ah, o irmão não dizimou, Deus pesou a mão sobre ele. Uma mentira do diabo. Pesou não, irmão. O irmão está colhendo o fruto do que ele plantou. Não tem nada a ver com Deus. A gente joga Deus onde Deus não está. Onde a gente devia pôr Deus, a gente não põe. Mas a gente fica pondo Deus nessas mesquinharias. Deus não está nisso não. Deus não vai pesar a mão porque você não dizimou não, irmão. Você já se pesou sozinho. Você já entrou no buraco sozinho. Deus não precisa fazer mais nada. Você já entrou no caminho da desobediência por tua conta. Deus não está nem preocupado com isso e não vai te castigar por causa disso. E o pregador que sai pregando por aí é mentiroso, sabe nem o que está pregando. Deus não vai te castigar. Por quê? Porque Ele te ama. Ele conhece o teu coração. Ele sabe os apertos que você passa. Ele sabe as lutas que você passa. Ele sabe as dificuldades que você passa. Sabe? Ele sabe as dores que você sente. Ele sabe também que você é perdulário, gasta demais, compra o que não deve, estoura o cartão de crédito. Depois não dizia, mas ele sabe, não se preocupa. Entendeu o que é que eu desenho? Não é? Entendeu? A gente fica brigando que Deus vai me castigar. Vai não, irmão, fique em paz. Não vai te castigar. Deus vai brigar comigo? Não vai brigar com você. Ah, a vara de Jeová é pesada. Não é. Ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acontece o quê?
encontrareis descanso para as vossas almas. Tudo que Deus quer te dar é descanso para a tua alma. Olha, irmãos, você está no mundo, e Jesus falou que no mundo a gente tinha aflição. Agora, se eu vou sofrer as aflições do mundo, ainda vou ter um Deus com a vara de Jeová batendo em mim? Misericórdia! Onde é que eu vou? Para onde eu vou? O que é que vai ser da minha vida? Então eu prefiro me arrebentar de uma vez. Ah, não é? Já imaginou? Para ter um Deus carrasco desse? Não. Ele disse: eu vos aliviarei. Deus quer aliviar esse fardo pesado das tuas costas. Deus quer tirar esse fardo difícil da tua vida. Deus quer ajudar você a superar e a suplantar todos esses teus traumas e medos. Deus quer te fortalecer para que você seja forte, corajoso e consiga vencer em todas as tuas dificuldades. Por isso, para viver conquistas sobrenaturais, nós precisamos viver imersos no amor do Pai como filhos amados. Aprenda isso, eu tenho que estar em Deus. É Ele, é nele, com Ele. Sabe que de vez em quando a gente fica preocupado com tudo, né? O que o irmão vai pensar de mim? Meu irmão, pensa o que você quiser de mim. Eu estou me lixando porque você pensa de mim. Não faz diferença nenhuma para mim. E não me acrescente absolutamente nada. Nem na minha vida pessoal e nem no meu galardão no céu. Pode pensar à vontade. Aí esse velho é chato, amém, eu sou mesmo. Pensa o que você quiser, não faz diferença nenhuma para mim. Por quê? Porque o meu negócio é com o Pai, e o teu tem que ser também. Enquanto você estiver preocupado em dar satisfação para a sociedade, meu irmão, você não vai ter comunhão com Deus, não. Não vai ter. Você não vai ter comunhão com Deus, porque você está preocupado com os outros. Aí sabe o que você é, né? Você não é um cristão, você é um fariseu. Porque quem está preocupado em dar satisfação para a sociedade é o fariseu. É ele que tem que dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Eu não devo satisfação para ninguém, a não ser para Ele. Amém? Para vocês eu devo só uma coisa. E é difícil de pagar, viu, o que eu devo para vocês. Você sabe o que é, né? O quê? Hã? Tá difícil sair. Sai aí, vai. Amor, a única coisa que eu devo, porque a Bíblia me diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. É isso que eu devo para você. Eu tenho que te amar. E o mais triste é que Ele me ensinou que eu tenho que te amar do jeito que você é. Mas eu fico feliz, porque você tem que me amar do jeito que eu sou. Como é que é a palavra, pastora? Ninguém tem nada a ver com a minha vida? Eu não. Como é que é? Pois é, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas não se esqueça que você faz parte da minha vida. Nós somos irmãos. Entendeu? Você faz parte da minha vida. Nós somos irmãos. Eu sei que você é bonito e eu sou feio, mas nós somos irmãos. Não tem jeito. Está entendendo? Olha, esse texto é interessante. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João 13, 23. Dos 4 evangelhos que narram a história de Jesus, somente João escreve falando sobre um discípulo a quem Jesus mais amava. E quem era esse discípulo, hein? Hã? Ele mesmo? O narcisista, hein? Não é? Sabe, é sobre ele que João está falando. Mas João não está falando porque era narcisista. João estava falando sobre si mesmo, entenda. João não era alguém que tinha orgulho de si mesmo, como se tivesse um privilégio extra por ser amado por Jesus. João apenas tinha uma coisa: ele tinha consciência de que o amor que Jesus tinha por ele era um grande amor. Ele apenas tinha isso, ele tinha essa consciência: Jesus me ama. E esse amor que ele tinha por Jesus dá para ele a liberdade. Leonardo da Vinci, quando pinta o quadro da Santa Ceia, já viram aquele quadro da Santa Ceia? Antigamente toda casa tinha um quadro de Santa Ceia. Meu Jesus, lembra aquele quadro da Santa Ceia? Ele pinta um apóstolo lá deitado assim, ó, no ombro de Jesus, que é João, que está aí nesse versículo, reclinado ao lado dele. É João.
Claro, Jesus não estava naquela mesa, a ceia não foi feita naquele mesão bonito, daquele jeito, com um copo de prata, de ouro, o copo era de barro, não, nada disso, tá? Aquele copo tinha um nome, vocês já viram o nome que deram para ele? Santo Graal. Lembra disso não? Mas não é toda essa história, qualquer dia eu conto essa história para vocês do Santo Graal, vocês vão entender, é uma coisa tremenda. É interessante, muito interessante. João apenas tinha consciência, Jesus me ama. E esse amor é tudo o que eu preciso. E esse amor preenche todas as minhas necessidades. Eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque em Jesus eu encontrei tudo o que eu precisava. E ele sabia que ninguém podia tirar aquele amor dele, porque Jesus o amava. E que ninguém tinha como tirar isso dele. Amém? Então aprenda a ter a consciência de que você é o filho mais amado do Pai. Vai expulsar o medo e a covardia da tua vida. Eu tenho um Pai que me ama. E se o Pai me ama, Ele cuida de mim. E se Ele cuida de mim, eu estou com medo do quê? Aprenda isso, amém? Então, para você viver uma vida corajosa, viva com equilíbrio, que foi a última coisa que Paulo ensinou, né? Ele nos deu um espírito de equilíbrio. Na palavra grega para equilíbrio é sofronismos, que é mais ou menos estabilidade de mente, moderação, autocontrole. Olhem por mim. Olhem por mim. O escritor de Provérbios disse assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa é a realidade. Provérbios 25, 28. Nós aprendemos que pessoas poderosas não são aquelas que dominam os outros, mas as que conseguem dominar a si mesmas. Você já conseguiu? Então você não é poderoso. Mas eu comando, como disse o centurião. Eu comando uma centúria, eu comando 100 homens, e digo para esse vai e digo para aquele vem. Mas você não é poderoso. Por quê? Você não domina a si mesmo. E o escritor de Provérbios disse o quê? Que como uma cidade com os muros derrubados, é assim aquele que não sabe dominar-se. Misericórdia. Uma vida corajosa não pode ser confundida com o desequilíbrio. Nós temos que focar em viver uma vida equilibrada. Irmãos, eu acho que isso é a coisa mais difícil para o ser humano. Viver uma vida equilibrada. Eu vou colocar algumas áreas para saber isso aí. Veja bem, vamos começar com uma área necessária, necessidade básica do ser humano. Qual? A alimentação. E aí, a tua alimentação é equilibrada? Ou você é glutão? É equilibrada? Está entendendo o que é o equilíbrio? Nós estamos falando de coisas espirituais, tá? Mas a comida é pecado? Bom, a Bíblia me diz que a glutonaria é um pecado, ou seja, é uma obra da carne. Lembra disso? Está escrito lá em Gálatas, né? E dormir? Você dorme bem ou sacrifica o teu sono? Eu tenho um vizinho, 2 horas da manhã, ele está jogando videogame. E aquele negócio de pum, pum, pum. Eu falei, que jogo doido é esse que ele joga que eu não sei, sabe? Mas 2 horas da manhã o cara está jogando videogame. Aí ele não trabalha, no dia seguinte ele não trabalha. Parece que o cara não trabalha, mas é terrível. Precisa ver equilíbrio. Eu cantava um hino que dizia assim: Deus nos deu 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. E ele diz assim: então veja que ainda sobra muito tempo todo dia, e você tem mais 8 horas para fazer tudo que você quiser, lazer, enfim. Só quem mora na Tiradentes que não tem essas 8 horas, porque gasta 4 na condução. Tem isso também, você tem que entender a realidade da vida. A vida é assim, não é fácil não, entendeu? Ou é diferente? Não é? Quem mora na Tiradentes é uma coisa diferente totalmente. Tinha um amigo meu que dizia: a Tiradentes é um país dentro de outro país, é um bairro dentro de outro bairro, é uma coisa que só tem aqui, só acontece aqui, em outros lugares não acontece. E é uma realidade, porque, gente, sair daqui para ir trabalhar é uma viagem. É ou não é? Olha, para ir daqui para Guaianazes é 1 hora, para ir daqui para São Mateus é 1 hora.
Vocês já imaginaram ou não? Aí para chegar lá em São Mateus e tomar o monotrilho, ou chegar lá em Guanás e tomar o trem. É uma viagem, não é brincadeira não. Vocês são heróis, viu? Eu trabalho na Tiradentes, então não tenho preocupação. Eu trabalho na Tiradentes, eu estou tranquilo. Mas para vir da minha casa aqui é 20 minutos. Tranquilo. Eu acordo, o telefone fala assim, faltam 20 minutos para você chegar no trabalho. Aí estou dentro. Pronto, é facinho, mas é assim. E com as tuas emoções, como é que está o equilíbrio delas? Como é que está o equilíbrio das emoções? Mas o que é isso, pastor? Equilíbrio das emoções. Bom, tem marido que ama demais, não tem? Ama tanto que é ciumento, vocês já viram? E ele diz para a mulher, eu sou ciumento porque eu te amo. Não é não, querido, você é ciumento porque você é inseguro. Deixa para lá. E nos relacionamentos, como é que nós somos? Como é que nós somos nos relacionamentos? Lembra da história que eu falei que o menino se veste igual o coleguinha da escola para se enturmar? Não é? Quando ele vem para a igreja, ele se veste igual as meninas da igreja, os meninos da igreja para se enturmar. Já reparou? Eu numa igreja que as irmãs usavam um coque assim, tinha até nome aquele coque. E aí as mulheres faziam um esforço terrível para ter um coque igual, para se enturmar. Todo mundo tinha que se enturmar, porque senão não funcionava. Entendeu? São as gangues, né? São as tribos que nós temos. Você já reparou ou não? Eu outro dia estava vendo, tem cada tribo engraçada, né? Tem uma tribo do piercing. Vocês já viram? A tribo do piercing é bonita, não é? Tem piercing no nariz. Não é? Não estou criticando não, e nem estou dizendo que é pecado não, tá? Fique tranquilo, o nariz é teu, meu filho. Fique em paz, né? Tem gente que bota um monte aqui na orelha, tem outro que põe no umbigo, sabe? Outro dia eu vi um homem que tinha um piercing na língua. E ele ficava assim, Eu olhei, mas que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Mas ele tinha um piercing na língua. São as tribos. Tem a tribo dos tatuados. Você já reparou? Tem a tribo dos tatuados. Não é? Enfim. Na igreja também tem tribo. Tem a tribo dos batistas, graça e paz. Tem a tribo dos pentecostais, a paz do Senhor faz o de Jeová. Já reparou ou não? Tem. Não é? São tribos, a gente vive desse jeito. São os relacionamentos que nós escolhemos. E tem relacionamentos bons e relacionamentos ruins. Tem homens que vivem num relacionamento ácido, dominado por uma mulher. Tem uma mulher que vive num relacionamento ácido, dominada por um homem. Eu digo, se liberta desse jugo. Eu não vivo sem ele. Então apanha, miserável. Eu vou falar o quê? Está num relacionamento ácido, sofrendo. Outro dia uma irmã veio perguntar, pastor, o que eu faço? Meu marido bate em mim. Larga dele. Mas eu amo ele. Não, você não ama ele, você gosta de apanhar. Misericórdia, pastor. Minha filha, é a realidade. Eu vou falar o que para você? Dá para falar outra coisa? Não dá. Mas pastor, mas o casamento é indissolúvel. Então morre apanhando. Quando tu morrer apanhando, vai virar o quê? Tem um nome para isso aí. Feminicídio. Você já viu essa palavra? Feminicídio. Homem batendo em mulher, gente. Pelo amor de Deus. Você não gosta da mulher? Larga dela. Mas não tem que levantar a mão para bater na mulher. Isso não é coisa de crente, não é coisa de homem. Homem não faz isso. O que faz isso é vira-lata. É um sujeito que não tem caráter. Eu não consigo conceber isso. Eu moro com essa mulher amada, linda e maravilhosa há 37 anos que ela me atura. Algum dia eu levantei a mão para a senhora, dona Maria? Nunca. E diga que eu levantei para ver. Nunca levantei. Sabe por quê não? Porque eu aprendi uma coisa, que respeito não é na força. Sabe? E eu respeito a minha mulher. E ela me respeita. A gente tem intimidade, brinca, fala. Quando ela está ali, eu olho para a cara dela, eu sei o que ela está pensando. Quando ela olha para mim, ela sabe o que eu estou pensando. Sabe? Mas a gente tem uma coisa chamada transparência. Essa semana eu fui dar carona para uma irmã. O carro dela quebrou. Eu falei, paixão, eu tenho que dar carona para essa irmã. E ela vai sozinha. Eu falei, acho que vai, eu não sei. Bom, mas vai. Vai em paz.
Ela não podia vir, porque ela estava lá convalescendo da biópsia que ela fez no fígado. Maravilha. Eu fui lá, peguei a irmã, voltei, cheguei em casa, falei, fui tranquilo, voltei tranquilo, cheguei para pegar a irmã, ela estava no ponto com o marido, expliquei tudo bonitinho, tem transparência, eu não tenho que enganar dela, não tenho. De vez em quando ela faz umas coisas assim. Outro dia eu estava lá na chácara do encontro, e ela falou, você está onde? Está na chácara ainda? Eu falei, ainda estou na chácara. Então manda uma foto para mim. Ô tecnologia, eu sou apaixonado pela tecnologia, viu? Aí eu falei, Diego, vem aqui. Peguei o Diego, Arlene, não sei o que, veio aqui do meu lado. Ó, vamos fazer uma selfie aqui, mandei para ela. Ela ficou feliz, graças a Deus, aleluia. Tá entendendo o negócio? Ó, psicologia, viu? São equilibrados os teus relacionamentos? Ela queria ver a chácara, eu esqueci, ela queria ver a chácara. E em vez de eu mandar uma foto da chácara assim, né, eu mandei uma foto minha. Eu não entendi o negócio. Eu não entendi, gente, me perdoa. Mas depois ela foi, não foi, né? Não foi, ela ficou triste que não foi na chácara. E trabalho, família, está equilibrado? Nós estamos falando de equilíbrio ainda, não esqueça disso. Eu estou brincando para cima e para baixo, mas está equilibrado trabalho e família? Sabe, trabalho é uma coisa muito séria. O crente ora 6 meses para Deus abrir uma porta de emprego, e Deus abre. Quando Deus abre a porta de emprego para o crente, ele fica 3 meses esperando passar na experiência, no contrato de experiência. Venceu o contrato de experiência hoje, na semana seguinte ele mete um atestado de 3 dias no patrão. Ele arruma uma dor não sei do que, e arruma um atestado de 3 dias e mete no patrão. No mês seguinte ele faz a mesma coisa. Trabalhar o mês inteiro não dá, né? Tem que estar 20 dias por mês. Trabalho de segunda a sexta, 20 dias por mês? Não, botar um atestadinho lá de 3 dias, que assim eu só trabalho 17. Estou tranquilo. Deus está no controle, né? No mês seguinte ele faz de novo. No terceiro mês, o que o patrão faz com ele? Aí ele diz assim, o diabo quer me tirar do emprego. O diabo fechou a porta. É inveja. Não é não, irmão. É a mesma história daquele que não dizimou. Deus não pesou a mão. Foi você que entrou pelo caminho errado. Não teve nada a ver com Deus, nem com o diabo. A gente joga as culpas no diabo de tanta coisa. Não tem nada a ver com o diabo não, é safadeza nossa mesmo. Já viu a história do cavalo? Tinha um cavalo preso numa estaca, e um demônio viu o cavalo preso na estaca. Aí o demônio foi lá e soltou o cavalo. O cavalo saiu, pulou a cerca, foi no quintal do vizinho e comeu a plantação de alface do vizinho. O vizinho ficou nervoso com aquilo, pegou uma espingarda e matou o cavalo. O dono do cavalo, quando soube, foi lá e matou o vizinho. O filho do cara que o dono do cavalo matou, soube, veio e matou o dono do cavalo. Aí alguém olhou para o demônio e falou, viu o que você fez? Ele falou, eu só soltei o cavalo. O resto foi quem? A dureza do coração do homem. Só isso. Se alguém fizesse aquilo que a Bíblia manda fazer, que é suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. O cavalo comeu, não tem problema. Você vem aqui, me ajuda, a gente replanta de novo. Estamos em paz, aleluia, pronto. Mas não, a dureza do coração é terrível. Tá? Como é que tá aí? Família, relacionamento, tá equilibrado? E tempo com Deus? Lembra da brincadeira de 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar? E você que mora na terra dentro tem pelo menos 4 horas extra para poder ter relacionamento com Deus. Mas a gente tem relacionamento com TikTok, né? Qual é o Quai? É isso? O que mais? É Quai? É Quai ou é Quai? Kawaii? Kawaii, é isso? Eu não sei o nome, é Kawaii, TikTok, o que mais? Shorts, é isso? Eu não me lembro o nome dessas coisas, mas a gente tem relacionamento com isso, é tão gostoso, né? Você fica vendo aqui, você dá risada à toa, não sei o que, né? Já reparou ou não? Pois é, quanto tempo você demora? Quanto tempo você demora? Gente, brincadeira. Eu acordei às 7 horas da manhã. Aí eu fui ver o meu WhatsApp, se tem alguma coisa, tá? Porque eu sou síndico do condomínio onde eu moro, porque eu não tenho nada para fazer na vida. Aí eu resolvi ser síndico. Sabe? Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, o senhor trabalha? Eu falei, não, eu sou vagabundo. Sabe? Como não tem nada para fazer,
eu fui ser síndico do prédio. Aí eu fui ver se tem algum recado e tal. Aí dali eu já pulei pro Facebook. Quando caiu no Facebook, tem aqueles negocinhos lá do Facebook, comecei a olhar. Quando eu olhei pro relógio, era 7h30. Eu falei, caramba, passou meia hora tão rápido assim. Aí eu levantei correndo para tomar banho, fazia barba, não sei o que eu tinha o culto 9 horas. Tinha que vir pro culto. Misericórdia. Tá entendendo o negócio? A gente perde quanto tempo nesse negócio chamado redes sociais? Então fala para tua irmã, é falta de equilíbrio. Você acredita que está vivendo uma vida de forma equilibrada? Você acredita que a tua vida está sendo vivida de forma equilibrada? Com a família, com Deus, no trabalho, nos relacionamentos? Está vivendo? Na tua alimentação, no teu sono, nas tuas emoções, na família? Você está vivendo uma vida equilibrada? E no teu tempo com Deus, você está tendo uma vida equilibrada? O medo sempre busca e sempre causa em nós uma coisa chamada desequilíbrio, com uma finalidade: nos paralisar diante dos grandes desafios. Quando vem um desafio, a gente paralisa. Por quê? Porque estamos desequilibrados. Uma das coisas que desequilibra o homem é uma doença. Vocês conhecem a doença que desequilibra o homem? Se chama labirintite. Sabe, o labirinto é aquele negócio aqui do ouvido, aquela coisa assim, ó. A gente descompensa, que esse negócio tem um fluido aqui dentro que fica assim, ó. Vocês já viram? Então, quando o labirinto tem esse problema, o cara cai, o cara não consegue andar, fica meio desequilibrado. Eu vou concluir dizendo o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué capítulo 1, versículo 7. Nesse texto, Deus está falando a Josué coisas importantes e necessárias para o início do ministério de Josué. No versículo 1 do capítulo 1, Deus diz para Josué o seguinte: ó, acorda, se levanta, porque Moisés, meu servo, é morto. E é hora de você pegar esse povo, atravessar o Jordão e tomar posse daquilo que eu prometi. Então Josué acorda para a vida, porque até então ele estava lá chorando a morte de Moisés. E Deus começa então a dar a ele instruções. E no início da caminhada de Josué como líder da nação de Israel, ele enfrenta a quinta categoria de medo, que eu tenho certeza que vocês não têm. Chama-se comparação. Você tem medo da comparação? O pai do Joãozinho é melhor que o meu pai. Já ouviu isso? Isso é comparação. E qual é a comparação que Josué enfrenta? Vamos pensar. Moisés sai com o povo do Egito. Quando chega na beira do Mar Vermelho, o que Moisés fez? Colocou o cajado e o mar abriu. Maravilha. 40 anos depois, Josué está chorando a morte de Moisés, e Deus diz para Josué: levanta, atravessa esse Jordão, que você vai levar o povo para a terra que eu tenho prometido. Josué mandou construir uma ponte. Não foi? Não foi? Não. Josué não mandou construir uma ponte para passar o Jordão. O que ele fez? O que ele fez? Não estou ouvindo. Ele tocou as águas e o Jordão se abriu. Verdade. Aí quando os caras atravessaram do outro lado, falaram: tá vendo? Esse líder aí não está com nada não. Moisés, que era líder, viu? Abriu o mar. Agora você abriu um riozinho, um córrego aí, ó. Isso aqui não é nada não. Entendeu não? Comparação. Josué teve que conviver com isso. Moisés tocou a água, a pedra, e saía água. E com Josué, será que vai ter isso? Ô saudade de Moisés. Comparação. Comparação. E ele conviveu com isso. Ele teve que conviver com isso, porque ele tinha um líder assombroso, que era Moisés. Moisés estava preparado para liderar. Ele não estava. Ele foi treinado no meio do caminho. Ele era escravo, não esqueça disso. Josué era escravo, ele foi treinado para isso. Mas
Josué tinha uma coisa que Moisés não tinha. E aí quando chega em Jericó, Deus faz uma parceria com Moisés. E diz com Josué. E diz para Josué o quê? Ó, Josué, dá 7 voltas aí que eu vou derrubar um muro. Tá bom? Eu derrubo o muro, mas você mata o povo que está lá dentro. E Josué falou, deixa comigo. Por quê? Josué era o quê? Era soldado, era homem de guerra. Vocês estão lembrados? Moisés está lá no monte com as mãozinhas levantadas. Josué estava onde? No vale guerreando. Lembra? Ah, cansou a mão de Moisés. O povo começa a perder lá. Vem alguém, levanta, segura aqui. Tem lá um Ur e tem um Arão que segura a mão de Moisés. E ele fica lá assim. Quem está lutando? Josué. Então Deus faz uma parceria com Josué. Parceria público-privada. Essa foi a primeira, viu? Ele faz uma parceria com Josué. Josué, vai lá, mata o povo. Não deixa um vivo, tá? Mas eu derrubo o muro. Fica tranquilo. O muro é difícil. Deixa que o muro eu faço. Porque as coisas que o homem pode fazer, Deus não faz. Aprenda isso. Que de vez em quando a gente tem a mania de querer que Deus faça as coisas que nós podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer e que Deus não faz? Posso falar? Só uma. Liberar perdão. Deus não faz. Quem tem que fazer sou eu. Amar o meu irmão. Deus não faz. Quem tem que fazer sou eu. Suportar o meu irmão em amor. Deus não faz. Quem tem que fazer sou eu. Sabia disso, não? Josué enfrenta a 5ª categoria de medo, a comparação. Você já teve isso, não? Marido que casa com uma esposa divorciada, ele tem um fantasma nas costas. Qual é o fantasma? Hein? Qual é o fantasma? O ex. O quê? Mas que fantasma? A comparação. Será que o outro era melhor do que eu? E aí? Como é que fica? Não, misericórdia. Você já pensou nisso, não? Comparação. E isso traz medo. Você nunca teve medo disso? Traz. Tinha um chefe na empresa, o chefe saiu, foi embora, puseram você no lugar dele. Qual é o teu primeiro medo? Comparação. O que é que vão pensar? Será que eu vou ser tão bom quanto o outro? Será que eu vou exercer o cargo tão bem quanto o outro? Será que eu vou fazer tão bem quanto o outro? Por quê? Porque é comparação. Amém? Então, receba esse chamado de Deus para você. Seja forte e corajoso. Foi o que ele falou, olha. Somente seja forte e muito corajoso. Para enfrentar o medo tem que ter coragem. Não tem jeito. Para enfrentar o medo tem que ter coragem. Ele vai continuar aí, ele existe. Mas você tem que ter coragem para enfrentá-lo, para suplantá-lo. Amém? Obedeça à vontade de Deus. Aprenda uma coisa, viva na dimensão das conquistas do céu. Você é cidadão do céu. Você não tem nada aqui nesse mundo. O mundo não gosta de você. Aprenda isso, o mundo te odeia. O mundo não gosta de você. Você é cidadão do céu. Então aprenda, viva no ambiente celestial. Teu negócio é lá em cima, não é aqui embaixo. Teu negócio é lá. Teu negócio é com Deus. Teu negócio é ver Deus agindo. Teu negócio é orar. Jesus, me ajuda nessa caminhada. Eu já falei para você, quando alguém te pegar na rua, fala, eu tenho pai. Faça isso, eu tenho pai. Viva lá, ó, com o pai, lá em cima. O teu negócio é com o pai. Sabe? Jesus vivia assim, a ponto de ele dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, eu estou aqui para segurar, fica tranquilo, eu aguento. Mas se for possível, dá uma mãozinha. Mas Deus falou, não, você tem que passar, porque não tem outro jeito, o caminho é esse, o plano é esse e tal. Explicou para ele o negócio, ele falou, estamos dentro, vamos embora. Entendeu? Mas ele precisava e ele foi falar com o pai. Por quê? Porque a tua dimensão não é na terra, a tua dimensão é no céu. Quem te justifica não é o homem, é Deus. Aprenda isso. A tua justificação não vem do homem. Não é o homem que diz se é bonito ou é feio, é Deus. Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Entendeu? E você é filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Vencendo hoje o medo. Amém? Olha eu no 30 semanas aqui, ó. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área do medo. Não é isso? Não é? Quem está no 30 semanas sabe que é isso, né? 30 semanas é um programa que nós temos. Está parado agora, deve começar. Eu estou orando para que aconteça, porque a gente teve tantos percalços aí. E o 30 semanas é um programa onde nós passamos 30 semanas estudando e aprendendo e sendo ministrados para
nos libertarmos dos nossos traumas. Ele é baseado mais ou menos naquele programa dos Alcoólicos Anônimos. Então, quem tem alguém que fez 30 de semana aí, eu vou dizer assim: eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área do medo. O meu nome é Alexandre. Entendeu o negócio? Oi, Alexandre. Então eu vou partilhar com vocês agora a minha vida. E vou contar para vocês, eu tenho medo da minha mulher, porque ela é braba aqui só. E eu vou contar os meus sofrimentos na área do medo. Tá entendendo? E os outros me ouvem. Só isso. É um programa maravilhoso, uma luta para implantar, porque as coisas que libertam e curam, tem um cara tentando atrapalhar de todo jeito para que não aconteça. Vocês acreditam nisso? Olhem por mim, viu? Vocês na intercessão aí, me lembram coloca isso diante de Deus, porque Deus vai nos dar essa vitória. Amém? Então, mas aprenda isso, olha. A tua vida, a tua vontade, o teu querer não é aqui. E a tua vitória também não vem daqui. A tua vitória vem de lá. Sabe, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Você crê nisso? Né? Nós gostamos dessa palavra, né? E quem ele é? Jeová Rafá. Lembra disso? A gente acha bonito, né? Falar Jeová Rafá. Não, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Pronto, traduzi em português correto. Eu sou o Senhor que te sara. Pronto, esquece Jeová Rafá, esquece toda essa coisa. Eu sou o Senhor que te sara. Por quê? Porque eu preciso entender o que eu estou falando, o que eu estou vivendo. Ele é o Deus que me cura. Ele é o Deus que cura as minhas mazelas. Ele é o Deus que transforma os meus problemas. E Ele é o Deus que guarda a minha vida. Então eu tenho que entregar ela a Ele, os meus problemas a Ele. Amém? Agora, o que eu posso fazer, Deus não faz. Não se esqueça disso. O que eu posso fazer, Deus não faz. Então aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, não vai acontecer na minha vida. Está me entendendo? A vitória não vem, a cura não vem, a transformação não vem, o agir de Deus não vem. Por quê? Porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Não tem jeito. Até Lázaro, para ser ressuscitado, o que é que Jesus mandou fazer? Tira a pedra. Lembra disso, não? Quando tiraram a pedra, aí Jesus abriu o bocão e disse: Lázaro, sai para fora. Oxi, não precisou gritar duas vezes. Lázaro ouviu. Porque, querido, quando Deus fala, céus e terra estremecem. Quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, a morte foi vencida. E ele saiu. Ninguém segura, ele saiu. E saiu pulando ainda, porque estava atado. Mas ele saiu, não ficou dentro do sepulcro. Lembra disso? Mas primeiro alguém teve que fazer o que o homem podia fazer. O que era? Tirar a pedra. Coisa boa. Porque, quem fala para o Lázaro sair para fora, podia dizer: pedra, arreda aí, vai, dá licença, está me atrapalhando. Não, o homem pode tirar a pedra. Amém? No sepulcro, Jesus morto, quem tirou a pedra? Foi um anjo. Lembra disso? O anjo foi lá e tirou a pedra. Maria vinha preocupada pelo caminho. Quem é que vai remover a pedra do sepulcro? Quando ela chegou lá, a pedra estava removida, mas Jesus já não estava mais lá. Já havia ressuscitado. Então presta atenção, não importa o desafio que vai estar na tua frente, não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa o problema que você esteja passando, a insegurança que você está sentindo, ou o medo que está te atrapalhando, te segurando e te fazendo tremer, não importa, posicione-se em Deus. Você tem Pai, creia que Ele está no controle da tua vida. Creia na promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Receba hoje a paz de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Ele disse assim, olha: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Amém? Amém? Então eu queria que você, antes de ouvir o louvor, tirasse o medo da sua vida. Coloque no lugar do medo a paz que Jesus deixou para o teu coração. Ele disse lá: minha paz os dou, não dou como o mundo dá. Tá? Qual é a paz que o mundo dá, hein? Bom, um dia criaram no mundo uma organização para trazer paz. 1948, criaram uma organização chamada Organização das Nações Unidas.
para trazer a paz no mundo. Do dia que a ONU foi criada até hoje, o mundo não teve um dia que não tivesse guerra. O mundo não dá paz. Aprenda isso, o mundo não dá paz. Paz você tem em Jesus. Por isso ele falou, não se perturbe o teu coração e nem tenha medo. Ele vai te colocar paz. Curva a tua cabeça, repita comigo isso, mas repita em voz alta, sem medo. Amém? Amém? Diga assim, medo, sai, em nome de Jesus. Diga de novo, medo, sai, em nome de Jesus. Agora fale, Senhor Jesus, coloque a tua paz em meu coração e afaste de mim todo tipo de medo